A partir de agora você vai entender as obras do irmão Ramatiz. Programa Elucidações do Além. Olá, ouvinte! Mais uma vez você está sintonizado com a Rádio Irmana. Eu sou Rodrigo Souza e estamos começando mais um Elucidações do Além. Bom, ouvinte, você já acessou o nosso blog? www.radioirmana.blogspot.com.br. Tem textos, siga-nos no nosso blog, leia os textos, dê sua opinião. Aproveite, ouvinte, se você não escutou os nossos programas anteriores, vá no YouTube, procure no YouTube por Rádio Irmana e cadastre-se. Lá você poderá escutar os programas anteriores, ok? Você já visitou a nossa loja virtual? www.letraquefala.com.br. Há um acervo enorme e há algumas promoções legais também, ouvinte. Fique atento. Ouvinte, nós no último programa, nós paramos numa pergunta, era a última pergunta do capítulo Aspectos Humanos. E como eu demorei um tanto nessa pergunta, eu insisto e novamente eu vou voltar a essa pergunta e nós vamos explicar e tentar esmiuçar melhor essa pergunta para que se torne compreensível para todos antes de partir para o capítulo 3, que é sobre casamento. Como é o casamento em Marte? Como um casal planeja a sua vida, como os casais se conhecem, se namoram, como os casais, como eles noivam, como é que eles se casam, como eles pensam em constituir uma família, ouvinte. Qual a finalidade do casamento em Marte, não é mesmo? Nós vamos partir já para esse próximo capítulo. Porém, nós vamos ainda estudar essa última pergunta, ok? Eu vou retornar nela. Essa força de tendência expansiva é luz que existe na intimidade das coisas e seres que mencionais? Ramatiz responde: é a própria aura do Cristo solar que passa a ser sentida, absorvida e perceptível assim que vos integrais em estados de alma bem mais puros. O alento divino, que se condensa por lei cósmica, com mais proximidade nos sistemas de galáxias e mais perto de vossas almas, nos sistemas solares, é que vos impele continuamente para o mais alto. É o caminho silencioso do coração, tão preconizado por Jesus, o mais curto e seguro roteiro para irdes à intimidade do Cristo. Os mundos que formam os colares rodopiantes dos sistemas solares estão todos impregnados desses espíritos planetários, inconcebíveis condensadores da luz cósmica. O vosso globo ignora que navega num oceano de luz resplandecente, que é o corpo diáfano do Cristo solar, que ainda viveis submersos nas sombras dos fluidos impuros que atuam em faixas inferiores. Se apenas vos contentais com a luz pálida do sol físico, é porque ainda não vos esforçais para assimilar o conteúdo evangélico descido do sol espiritual que comanda e rege os destinos do vosso mundo. No entanto, Marte, irmão mais velho e mais equilibrado, é já um prisma receptivo da luz crística solar, da absorção do fulgente alimento que vos citamos. Eis porque se percebe nas coisas marcianas uma suave transparência psíquica, uma tênue refulgência que dá a tudo o aspecto de luz polarizada. Na realidade, é a luz crística do sistema solar que se faz algo visível no campo magnético marciano, já purificado, assim como a luz do Sol se vai tornando perceptível à medida que as nuvens densas e impenetráveis se desfiam, afinam e adelgaçam, mostrando-o, depois, em toda a opulência de suas refulgências irisadas e deslumbrantes. Então, olha só, ouvinte. Aqui ele está falando, é a própria aura do Cristo solar, essa força expansiva que inspira. Aí nós falamos, né, de mediunidade, sobre a inspiração dos espíritos, né? Então, aqui nota-se aí a inspiração de um espírito de uma elevação acima do que nós conhecemos, né, e inconcebíveis ainda para nós. Porém, já está na hora da gente... Isso foi inconcebível, sim. É inconcebível, assim, na sua clareza, né, na mais pura acepção. Mas nós já podemos falar do assunto, nós já podemos estudá-lo.
Então, quando ele fala aqui de Cristo solar, ele está falando de Cristo, não Cristo Jesus. Ou Cristo significa ungido, né? Pelos essênios era chamado de Christos, com K. E mesmo pelos essênios, eles já tinham uma outra visão disso aqui, viu, ouvinte? Eles não tinham essa visão de que Cristo era alguém que pudesse reencarnar. O Cristo é o espírito planetário, que tem como corpo físico, como se fosse seu corpo físico, o planeta Terra. Tem como se fosse, não que seja o planeta Terra, ok? Não que seja realmente seu corpo físico, mas é uma aura que se expande além do globo físico e alimenta o planeta de prana, né, de energia vital, alimenta tudo que vive nele, desde todos os reinos, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal, tudo o que há no planeta, físico, etérico, astral, é alimentado por esse espírito que não pode reencarnar. Jesus, que levou aí mais de 2000 anos para formar um perispírito, que ele já não tem, para formar um perispírito, regredir sua memória até a forma de um bebê, de um feto e enfim reencarnar, precisava aí de mais de 2000 anos e um espírito que fosse preparado, que no caso foi Maria, né? E Jesus, mesmo assim, ele é, no caso, o governador desse planeta. É quem administra tudo que ocorre na evolução do planeta Terra. Aqui ele está falando do Cristo solar, porque nosso planeta tem um Cristo planetário que inspirava Jesus e outros avatares, mas Jesus foi quem mais teve sintonia com ele, não é mesmo? Por isso não faz diferença aí, ouvinte, mesmo distinguindo os dois, o Cristo planetário e Jesus, não faz diferença para ambos, se você chamar Jesus de Jesus o Cristo, de Jesus Cristo ou Cristo Jesus, porque viveram como se fossem uma só alma. Tamanha foi a sua comunhão, como se fosse uma simbiose, não é mesmo, ouvinte? O Jesus, na sua iniciação, no momento em que houve o batismo, e há aquele relato, não é mesmo, simbólico da pomba descendo sobre sua cabeça, a comunhão, simboliza a comunhão com o Cristo planetário. Então, o Cristo planetário falava mais intimamente a Jesus e por Jesus. Era como se fosse o mesmo, sim, porque viviam como se fossem uma só alma. Daí o porquê dele falar, eu e o Pai somos um só. Isso ainda pode ser incompreensível, ouvinte, e é uma opinião. Então aqui, né, espero que não vá interromper os estudos, nem vá influenciar ninguém negativamente. E ninguém é obrigado a absorver ainda essa informação na sua totalidade. Porém, falando de um Cristo planetário, de um espírito que alimenta o planeta, cada planeta do nosso sistema solar tem um. O Sol também tem um, que é o que comanda o nosso sistema solar, esses planetas do nosso sistema solar. E mesmo após o Sol, há um acima dele, que é o Cristo galáctico, que é uma alma que abarca aí toda a galáxia, né? Não é nem o sistema solar, é toda a galáxia, são sistemas solares. Esse dá suas ordens aos sóis, e os sóis como Cristos solares, dá suas ordens aí aos Cristos planetários, esses espíritos que alimentam o planeta. O nosso aqui é um Cristo planetário que não pode reencarnar, e mesmo Jesus, que é um mais excelso que reencarnou aqui na Terra, ele precisou levar mais de 2000 anos para formar um perispírito. Então, assim, não que ele não consiga, mas o que ele faz? Ele precisa de outros que ainda tenham condições para isso, para fazer. Seria um desgaste energético muito grande se fazer reencarnar um espírito dessa magnitude no nosso planeta, não é mesmo? Então, assim, esse Cristo não há condições. Então aí que está. Mais para frente, Ramatiz vai fazer essa comparação no Sublime Peregrino, quando ele fazer uma análise, né? Vai fazer uma analogia, né? Em analogia, ele vai falar que Jesus é um anjo planetário, né? Um anjo que administra o planeta, e o Cristo planetário vinha a ser um arcanjo, né? Como na linguagem que Ramatiz desenvolve, uma nova linguagem, ele chama de arcanjos planetários. Mas é só uma questão de nomenclatura, e uma questão de analogia. Em analogia, um é um anjo, o outro é um arcanjo. Não que Jesus seja realmente um anjo e o planeta um arcanjo. É para que se compreenda, para que se torne compreensível através desses termos. Entende, ouvinte? Apenas uma analogia, não é mesmo? Agora vamos falar aqui. Esse alento divino que ele fala aqui, que se condensa por lei cósmica,
nem todos os espíritos reencarnados aqui no planeta, e mesmo desencarnados, podem sentir essa energia do Cristo solar, não é mesmo? O Cristo planetário já há uma tremenda dificuldade em mediunizar isso. Então o que acontece? Marte, o Cristo planetário daqui da nossa Terra, já percebe essa energia e já traz ela para alimentar o planeta, não é mesmo? Agora nós aqui, ou tanto médium encarnado, ou mesmo espíritos desencarnados, só os de alta escola conseguem perceber isso. Nós aqui não conseguimos perceber essa energia ainda. Percebemos sim a energia de um Sol físico, que já é potente demais, não é mesmo, ouvinte? Imagina a potência do Sol aí em sua contraparte, né? O espírito que alimenta todo o Sol, imagine. Olha aí, é para se pensar. Aqui, ele está falando aqui desse Cristo planetário e da energia que ele emana. E que Marte está mais capacitado para receber essa energia. Eles captam com mais facilidade. O Cristo de Marte capta isso com mais facilidade. Os habitantes de Marte são mais condizentes em atitude e em moral, pois também seguem o Evangelho com muito mais afinco do que nós aqui na Terra e praticam o melhor, né? Em Marte não é, como é que eu posso dizer, não é uma novidade, ninguém é premiado por ajudar alguém ou ajudar instituições. Lá isso é um dever, lá isso é de bem comum. Lá isso é da sociedade, da comunidade que vive em Marte, isso. E é algo comum para ele, é algo comum e prazeroso, porque todos se tratam como irmãos. Entendam isso, antes de nós chegarmos aí ao próximo capítulo, que é sobre casamento, ouvinte. E olha só, ele coloca aqui, né? O alento que se condensa por lei cósmica com mais proximidade nos sistemas de galáxias e mais perto de vossas almas, nos sistemas solares, é que vos impele continuamente para o mais alto. É essa energia que vai se filtrando, desce para a energia desse arcanjo planetário, que desce para a energia que o administrador manda. Enfim, tudo que alimenta o nosso planeta é o que vai do micro para o macro, desde do átomo ao arcanjo, das células mais ínfimas, as células que nós nunca percebemos, não é mesmo? Os seres viventes que nós não percebemos, até o reino mineral, reino vegetal, reino animal, o reino hominal, até as nossas consciências, essa energia potente que nos alimenta, não é mesmo? Deus, em sua sabedoria, fez tudo isso. Olha que interessante, chamado de luz cósmica, né? Como eu expliquei no outro programa, cósmico porque vem falando de planeta, de Terra. Cosmos era como Pitágoras chamava o planeta Terra. Os gregos olhavam para os céus e diziam cosmos, que hoje é sinônimo de belo. Mas quando ele olhava para os planetas, para as estrelas e falava cosmos, na sua intimidade ele estava falando planetas. Olha só, estrelas já tinham um conhecimento de astronomia muito forte, não é mesmo? Tanto os gregos como os egípcios, os maias, as civilizações do passado, né? Os atlantes, principalmente, que antecedeu todos esses. Todos eles tinham esses conhecimentos com muito maior conhecimento de causa mesmo, sabe? Era mais apurado esses conhecimentos. Olha aqui que interessante. O vosso globo ignora que navega no oceano de luz resplandecente, que é o corpo diáfano do Cristo solar. Esse oceano de luz resplandecente abarca todo o nosso sistema solar, tá? Não está falando do nosso planeta, não. Está falando do sistema solar. E nosso planeta navega nele, vamos dizer assim, né? O que Ramatiz explica é muito bem ainda. E olha só, se ainda viveis submersos nas sombras dos fluidos impuros que atuam nas faixas inferiores, se apenas vos contentais com a luz pálida do sol físico, é porque ainda não vos esforçais para assimilar o conteúdo evangélico descido do sol espiritual, ou seja, um conteúdo de boas novas, um conteúdo moral, mas não moral de ética dita, falada e ensinada, mas transmitida energeticamente, um magnetismo do Cristo solar que desce amorosamente para os planetas. Os planetas alimentam assim seus seres viventes. Olha que maravilhoso, ouvinte. Tá vendo? Percebe isso? E olha só, que nós, na verdade, se nós nos contentamos ainda com o sol físico, é porque ainda não nos esforçamos com isso. Olha só, não nos esforçamos para assimilar isso. Olha só, ou seja, podemos, como Jesus disse, né, podemos fazer tudo o que ele fez e mais ainda. Nós não estamos preocupados ainda com mais ainda, né? Nem com o que ele fez ainda, não procuramos ainda, né? Procuramos sim, mas palidamente desenvolver isso. E há muito mais.
No entanto, Marte, irmão mais velho, como ele fala aqui, mais equilibrado, está falando do planeta, está falando do não só do planeta, mas com uma alma que o alimenta também. É já um prisma receptivo de luz, sabe? Prisma, um cristal cheio de vértices de lados que emitem multicores quando o sol bate. Ele emite não só a luz do sol, mas através dessa luz do sol, todas as cores, vira um turbilhão de luz, não é mesmo? Já um prisma receptivo da luz crística solar, não só do planeta de Marte, mas a do nosso sistema solar, da absorção do fulgente alimento que vos citamos, que é esse alimento, que é essa força expansiva nos planetas, não é mesmo? E por que se percebe nas coisas... isso que ele coloca aqui, né? Eis porque se percebe nas coisas marcianas uma suave transparência psíquica, mental, olha isso. Uma tênue refulgência que dá a tudo o aspecto de luz polarizada. Magnetismo mais puro, mais diáfano, mais filtrado, resumindo, ouvinte. Em todo o planeta, claro. Olha só. Percebem que interessante e quão complexo é o assunto, ouvinte? As obras de Ramatiz não se resume nesta. Essa já vai trazer conhecimentos assim espantosos, ouvinte. E os outros também. Você pega aí um Sublime Peregrino, vai aí um Fisiologia da Alma e outros, vocês vão ver aí, principalmente o seu último livro, O Evangelho à Luz do Cosmos. Precisa ter um conhecimento prévio dessas obras de Ramatiz, para que se entenda melhor esse livro. Não adianta eu pegar ele agora e, enfim, já vamos estudá-lo. Tem que ter um conhecimento prévio. Por isso que nós escolhemos o primeiro livro e escolhemos estudá-lo capítulo a capítulo, ok? Espero que eu tenha sido claro com vocês. Agora nós já vamos partir aí para o outro capítulo, que é o capítulo 3. Nós vamos tratar aí de casamento, ouvinte. E, ouvinte, você está gostando do nosso programa? Quer nos dar sugestões? Quer nos dar sua crítica também? Ela é bem-vinda. Quer dar a sua opinião? Acesse www.irmana.com.br. Esse site mesmo que você, através de onde você está ouvindo o nosso programa, ouvinte. Vá no Fale Conosco, navegue na página, procure o ícone Fale Conosco, clique nele e deixe seu nome, seu e-mail, o assunto que você quer abordar e deixe sua mensagem. No final você clica no botão enviar logo abaixo e nós vamos aí ler o seu recado, ver a sua opinião, o que você está achando do programa, o que pode ser melhorado, não é mesmo, ouvinte? Quem faz os programas da Rádio Irmã é você. Então a sua opinião é muito importante para nós, ok? Vamos à dica de leitura de hoje. A dica de leitura de hoje é do livro Consciência Emergente, do médium Agnaldo Paviani, pelo espírito José Lázaro. E olha só, ouvinte, que interessante. O que aborda esse livro, né? Por que o movimento espírita é um dos alvos principais das hostes da maldade? Em termos de saúde emocional, quem sou dependente de quem? De quem somos, não é mesmo? De quem depende? Sou dependente de que ou de quem? Olha só, ouvinte, que interessante. Por que alguns grupos de apometria têm sofrido intensos ataques por parte dos espíritos que representam a maldade organizada? Essas e outras perguntas, ouvinte, sobre obsessão, desobsessão. Qual a importância do autoconhecimento no que tange ao tema obsessões complexas? Esse livro vai abordar isso, obsessões complexas. Aparelho parasita, implantes, não é mesmo? Que trabalho das trevas estão fazendo? O que os guardiões estão fazendo? Na espiritualidade tem bandeira? Não tem? Como esses espíritos trabalham em conjunto com os guardiões e os espíritos da Umbanda? É interessantíssimo, ouvinte, como isso é retratado nesse livro, pelo espírito José Lázaro, não é mesmo? Na condição de repórter aí, ele vai estar informando. Há também uma entrevista com o espírito Klaus, abordando as obsessões complexas. Muitas perguntas serão respondidas aí, ouvinte. E também esse livro foi escrito, né, e tem aí como base as orientações do Livro dos Médiuns. Realmente imperdível, ouvinte. Vá até o nosso site, visite a nossa loja Letra que Fala, www.letraquefala.com.br e adquira já o seu exemplar. Você vai gostar. Quem gosta de estudar sobre obsessões complexas vai adorar o tema. É muito bom mesmo. Ouvinte, já acessou também o nosso grupo no Google+.
a Rádio Irmã possui um grupo no Google+. Acesse o Google+, na sua página do Google, procure lá, Web Rádio Irmã, e cadastre-se também no nosso grupo do Google+, ouvinte. Ouvinte, nós vamos hoje para o último sorteio. Para o penúltimo, desculpe. Nosso penúltimo sorteio é hoje da promoção de Natal da Rádio Irmã, ok? Nós vamos sortear hoje aí, já foi sorteado, já temos a ganhadora, mais uma vez foi uma mulher aí, olha só, as mulheres arrebentando aí na Rádio Irmã, hein, mulheres? E olha só, ouvinte, hoje nós vamos premiar aí essa ouvinte com o livro Umbanda, um Novo Olhar, da minha amiga Maria Teodora Ribeiro Guimarães. É um livro, um legado aí deixado pelo médium Roger Ferrudi, que era sacerdote e escritor de Umbanda esotérica, e fundou aí a Fraternidade do Grande Coração, a Umbandã, que hoje é dirigida pela Maria Teodora Ribeiro Guimarães. Um forte abraço para ela. E ele é um legado de tudo que ele ensinou da Umbanda esotérica, desde dos fundamentos mais simples aos mais complexos, aí, o que ele passou, transmitiu, todos os seus ensinamentos. E a pedido dele foi feito isso. Tem entrevistas, perguntas e respostas, né? É uma entrevista, porque aí as perguntas que deixaram no site que ela coordena, que ela dirige, sobre Umbanda e tal, ela vai respondendo essas perguntas no final. Trata de magnetismo, trata dos orixás, trata de muitas curiosidades relacionadas à Umbanda esotérica, e que ela fez com o maior carinho, obra que já conferi, obra que conheço, e assino embaixo, e já foi sorteada, aliás, no final nós diremos qual ouvinte ganhador. E é isso, ouvinte, vamos partir agora para o próximo capítulo. Agora tem mais, ouvinte, você que ainda não participou, participe, vá lá no Facebook, procure pelas páginas dos nossos programas. Você pode procurar aí, Programa Elucidações do Além. Você pode procurar também Programa Mensagens do Grande Coração e Programa Felicidade. São os programas que os nossos irmãos também transmitem. O meu vai ao ar às terça-feiras, nosso programa. O Elucidações do Além vai ao ar às terças. Você que está nos ouvindo aí conhece. O programa Mensagens do Grande Coração vai ao ar aos domingos. Mudou de horário, não é mais às 10, é a partir da 1h da tarde, dos nossos amigos do Sul. E às quintas-feiras vai ao ar às 21h o programa Felicidade, do irmão Ismael. E assim, pessoal, vá nessas três páginas. Você pode participar do sorteio nas 3 páginas, aumenta as suas chances de ganhar. Curta a página, esse procedimento é o mesmo em todas elas. Curta a página, marque um amigo em seus comentários, no comentário, mas tem que ser no post da promoção de Natal, ok? Vá no post da promoção de Natal, marque um amigo em seu comentário e vá lá no regulamento, vá no último link do regulamento e clique no botão Quero Participar e já estará participando dos nossos sorteios. Haverá na próxima semana o último sorteio, ouvinte, no dia 22 ocorrerá o último sorteio do nosso programa Elucidações do Além, ok? E a última premiação do ano aí que a Rádio Irmã vai estar oferecendo para vocês. Será do livro Mecanismos Cósmicos de A a Z, da Editora do Conhecimento, e aí organizado pelo irmão Sidney Carvalho, que ele sinta o nosso abraço onde ele estiver, já está desencarnou aí no ano passado, e que esteja bem na espiritualidade, com certeza deve estar trabalhando aí. Era um árduo trabalhador, um divulgador das obras de Ramatiz, escrevia, psicografava livros com mensagens e lições edificantes aí. Um deles é o Sementes do Infinito, de nosso irmão Navarana, um dos nossos mentores aí na Fraternidade da Cruz do Triângulo. E, assim, ouvinte, esse livro foi organizado com muito carinho, ele procurou fazer um apanhado geral, ler todas as obras de Ramatiz, psicografadas aí pelo Hercílio Mais e por Norberto Peixoto, e tudo que se relaciona a este assunto, Mecanismos Cósmicos de A a Z. É um glossário, de A a Z você vai aprender. Você pode consultar esse livro e vai estar lá a página, o capítulo de cada obra de Ramatiz que fala desses temas, né? E a explicação também. E olha, posso te afiançar que cada explicação ali que é dada daria um programa, ouvinte. É realmente muito bom. Contamos com a sua participação nesse sorteio, ok? Vamos ao capítulo agora do
capítulo 3 da obra que vai falar de casamento. Olha a pergunta. Há em Marte um período de noivado e, em seguida, o casamento, à semelhança do que se passa na Terra? Ramatiz responde: entre vós, comumente, a fase de noivado é de exagerado sentimentalismo, em que o homem e a mulher trocam juras ardentes, na esfera das paixões efêmeras ou da poesia insincera, para depois instituírem um purgatório na figura de lar doméstico. Na realidade, o noivado terrestre ainda é a confusão do amor espiritual com o amor carnal. Somente no declinar da existência, quando a mente rememora os excessos instintivos e zelos tolos que lhe abreviaram a vida pungente, é que se compreende a lição triste das cicatrizes produzidas pela ausência do amor verdadeiro e altruístico do Espírito Eterno. Na regra diretora de segurança econômica de vosso mundo, em que, dando empobrecemos e recebendo enriquecemos, o casamento também raramente vai além de um mútuo negócio, onde as paixões significam a mercadoria em trânsito. Quase sempre, a procura recíproca é mais de equilíbrio fisiológico do que amparo espiritual e entendimento divino. Em Marte, no entanto, os moços têm a pura noção do verdadeiro amor, que provém da realidade espiritual e da responsabilidade de que a atmosfera do lar é exercício de universalização. A constituição do lar doméstico desperta-lhes imensos cuidados, mais fundamentalmente quanto ao êxito de ascensão espiritual do que as possibilidades de sensação advinda do acerto conjugal. Esse noivado é fase de sincera confissão espiritual e exercício preliminar para o melhor encontro na intimidade do coração, muito antes de preparação às relações de necessidade biológica no campo genético. Olha que interessante, ouvinte. Já desenvolveram aí em Marte uma forma de amor, né, muito mais abrangente que a nossa. Nós aqui ainda temos interesses, nós ainda não conhecemos uns aos outros, precisamos de um tempo para isso. Não que não precise em Marte, mas aí vai além do compromisso kármico, não é mesmo, que nós temos aqui? Vai muito além disso. O marciano tem aí uma noção maior do que seja o sentimento, não o sentimentalismo, mas o sentimento sincero, o sentimento de amor mesmo, de amor, não diria só amor fraterno, há um amor também carnal em Marte, claro, mas o comprometimento desse amor é diferente aqui do nosso. E nós vamos explicar melhor isso no próximo bloco, ouvinte. Estamos encerrando o primeiro bloco aqui, vamos aí para um intervalo, como de costume, tomar uma água, esticar as canelas e voltamos já para explicar melhor, esmiuçar essa resposta que Ramatiz nos dá relacionada à primeira pergunta do capítulo 3, capítulo 3 intitulada Casamento. Voltamos já. Não saia daí. O programa Elucidações do Além volta já. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com a sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Letra que Fala. Livros, CDs, DVDs e muito mais. Acesse letraquefala.com.br e fique por dentro dos nossos produtos. Gostou da Rádio Irmana? Ela foi desenvolvida e toda a sua operação está a cargo da Plug Sistemas e Soluções. Além de web rádios, a Plug desenvolve sistemas de gestão ERP para pequenas e médias empresas, sistemas personalizados para o seu negócio, e-commerce e lojas virtuais. Fale agora mesmo com o consultor da Plug. DDD 11 4305 7868 ou acesse plugdesenvolvimento.com.br. Voltamos a apresentar programa Elucidações do Além.
Voltamos, ouvinte, no ar com o nosso Elucidações do Além. Já bebemos uma água aí, e é isso aí. Já molhamos na garganta, já estamos melhorzinhos, não é mesmo? Calor danado. E olha só, ouvinte, nós paramos aqui na primeira pergunta do capítulo 3, casamento, né? O assunto e o título desse capítulo é casamento. E Ramatiz respondeu aí a primeira pergunta que nós vamos analisar agora. Porque a pergunta foi a seguinte: há em Marte um período de noivado e, em seguida, o casamento à semelhança do que se passa na Terra? E olha só, ouvinte, o Ramatiz respondeu essa pergunta, nós lemos aqui a resposta, não é mesmo? E aqui o que ele deixa entender é que os casamentos aqui na Terra ainda, em sua maioria, não vamos generalizar, né? Mas em sua maioria há pouco amor espiritual, mais amor carnal mesmo. Nós, seres humanos da Terra, ainda temos essa visão enraigada, não é mesmo? Essa visão muito forte. Ainda uma questão da paixão mesmo, né? No campo das sensações, os casamentos ainda giram no campo das sensações, né? Em torno das sensações e pelas sensações, né? Sensações fisiológicas, né? Aqui o que ele coloca aqui é que é um mútuo negócio, como ele mesmo cita aqui no meio da pergunta. De fato, né, ouvinte, se você for ver bem, um casamento a grosso modo, vamos ver assim de uma maneira um tanto fria, mas realista, é uma união civil, né, uma união de sociedade civil. Você tem uma certidão de casamento lá, um documento unindo esses dois nomes com um só documento, uma certidão. Você deixa lá sua certidão de nascimento para que na sua união tenha lá um único documento constando isso. Uma sociedade civil, ouvinte, de direitos, de deveres, olha só. Tem casamentos, não aqui no Brasil eu nunca vi, mas nos Estados Unidos há exigências de quantas noites a mulher ou o homem quer do parceiro ou da parceira. Não é mesmo? É uma negociata, olha só. Uma negociação, uma transação. Olha só que a palavra transação, tão utilizada no banco, também vem desse termo, sim, desse significado. Procurem a etimologia da palavra. É negociação, acordos, não é mesmo? Não visa aí tanto o estímulo à verticalização da consciência, um estímulo aí à ascensão espiritual, não é mesmo? Há casamentos que visam isso aqui, mas não todos, ouvintes. Estamos ainda no estágio de expiações e provas. Eu falo isso em quase todos os programas para que nós tenhamos essa consciência de que não é o tópico que nós estamos vendo neste livro, né, nesses estudos, mas algo a ser alcançado ainda, algo que já foi alcançado pelos nossos irmãos de Marte e a ser alcançado por nós, não é mesmo? E olha só que ele coloca aqui também muito interessante, ó. Na regra diretora de segurança econômica de vosso mundo, em que, dando empobrecemos e recebendo enriquecemos, o casamento também raramente vai além de um mútuo negócio, como eu havia falado agora. Tá vendo? Aqui para nós, se nós dermos, nós empobrecemos, e se nós recebemos, enriquecemos. Nós queremos sempre tirar vantagem um do outro, não é mesmo, ouvinte? Quanto que Francisco de Assis nos ensinou, né? É dando que se recebe. Não é mesmo? É a lei do doar, do dar. Isso é a lei da... Como é que eu posso dizer aqui? Do altruísmo, não é, ouvinte? A caridade, o altruísmo, o amor em ação. Isso é o dar, é o doar, sem se preocupar em receber. A lei do merecimento, a lei de equanimidade vai dar conta de dar o que você merece. Não precisamos ir em busca tanto de trocas, não é mesmo? Precisamos aí doar sem tantas exigências, né? Precisamos aí de mais amor incondicional. É isso que o nosso amigo irmão Ramatiz está falando aqui. O ser humano da Terra ainda procura negociar. O amor ele tem sim uma condição. Eu amo você, mas com a condição de você me ama e eu te dou a condição de. É bem assim aqui. E na realidade você tem que buscar um amor incondicional, sem condições nenhumas de exigência, sem exigência nenhuma, não é mesmo? Sem tanta cobrança. Há de se haver, sim, o respeito mútuo, mas não essa troca simplesmente de necessidades fisiológicas, não é mesmo? Olha isso aqui, é o que ele coloca aqui. Quase sempre a procura recíproca é mais de equilíbrio fisiológico do que amparo espiritual e entendimento divino. Agora, é o que ele coloca aqui no final, quando ele arremata essa pergunta. Em Marte, no entanto, os moços têm a pura noção do verdadeiro amor, que provém da realidade espiritual e da responsabilidade de que a atmosfera do lar é exercício de universalização.
Olha só, ambos procuram por progresso espiritual, tanto tendo seus filhos, constituindo sua família, netos, bisnetos, mas sempre na procura de ascensão espiritual, né? De universalização de conhecimentos, universalização de amor, não é mesmo? E olha só, a constituição do lar doméstico desperta-lhes imensos cuidados, ou seja, o ser humano de Marte é muito cuidadoso, mais fundamentalmente quanto ao êxito de ascensão espiritual do que às possibilidades de sensação advinda do acerto conjugal. Acerto conjugal, e olha isso, sensações advindas de acerto conjugal, não é mesmo? Simplesmente uma troca de necessidade fisiológica. Ou karma, ou seja, diferente daqui, que na maioria nossas relações conjugais são feitas de karma, não é mesmo? Em Marte já não. É pela companhia, é pelo prazer da companhia, pelo prazer de ajudar um ou outro, não é mesmo? Vocês vão ver isso muito no livro Urânia, que eu indiquei aqui, ouvinte, em alguns programas, há alguns programas atrás. Eu indiquei esse livro aqui, não é mesmo? De Camille Flammarion, que seu amigo, que já desencarnado, reencarnado em Marte, volta para a Terra aqui, desdobra Camille Flammarion. Camille Flammarion foi um contemporâneo, né, de Kardec, aluno de Kardec também, poucos sabem disso, e um grande astrônomo aí conhecido no mundo inteiro, francês, escreveu vários livros de inspiração mediúnica e livros relacionados sim à doutrina espírita, e esse Urânia é sensacional, porque os relatos que ele dá lá são, na maioria dos aspectos, de Marte, até porque era um marciano, seu amigo, que o desdobrava e o levava para conhecer os planetas, né, o cosmos aqui em que vivemos, os planetas em torno do Sol, do nosso sistema solar, não é mesmo? E Marte foi uma das que ele mais relata nesse livro, não é mesmo? E lá, esse amigo, que aqui foi seu amigo quando encarnado na Terra, Jorge Speros, ele vai relatar isso para o Camille Flammarion. Vocês vão entender por que ele deu o nome de Urânia para o livro. Urânia, na mitologia, é a deusa da astronomia, não é? Mas vocês vão entender por que ele chama essa musa da astronomia, ele compara o seu amigo aí. Mas não é legal eu ficar falando muito, porque pode tirar o prazer da sua leitura, ouvinte. O legal é que você vai lá e confira e tenha o prazer de novas descobertas aí relacionadas a Marte também. E lá fala desse amor mútuo, que é, aliás, entre esse amigo dele e outro ser marciano lá, encarnado com ele, não é mesmo? Agora vamos à próxima pergunta, ouvinte. Antes da próxima pergunta, olha só como ele finaliza. Esse noivado é fase de sincera confissão espiritual e exercício preliminar para o melhor encontro na intimidade do coração, ouvinte. Então, ou seja, a fraternidade acima de tudo. Muito antes de preparação às relações de necessidade biológica no campo genético. Não é só ter filhos, não é só ter sexo, não é só ter uma troca, uma transação, não é mesmo? Uma troca essa troca de energias, óbvio, vai ocorrer, ouvinte, é normal, principalmente para nós. É hipernormal, é bom, é maravilhoso ainda. E lá também não pense que o sexo lá é tabu, não. Mas há aí a necessidade primordial disso, não é mesmo? Não vivem de sexo ou para o sexo, mas tem o sexo aí também como instrumento não só de procriação, mas também de evolução espiritual mesmo, não é mesmo? Para que estreite esses laços entre ambos. Mas muito antes disso, né, vai muito mais do coração, do amor mesmo desenvolvido, do que da necessidade biológica no campo genético, como ele bem esclarece no final. E olha a próxima pergunta só, como ela vai ainda, o estudante aqui, né, o grupo que fazia as perguntas para o Ramatiz aqui, para que ele respondesse através do irmão Ercílio, não é mesmo? Era bem caxias nas perguntas, né? Eram bem perquiridores, né? Questionadores. Olha só, essa confissão é uma pragmática. Essa confissão é uma pragmática, uma exigência ou regra costumeira? Ramatiz responde sabiamente. Trata-se de uma disposição espontânea, que é comum entre todos os futuros cônjuges, dentro do conceito comum ser útil e verdadeiro, tá até entre aspas, né? É um conceito comum em Marte, o ser útil e verdadeiro. É um mútuo estudo em que se procuram analisar sem constrangimento ou segundo as intenções, comparando-se entre si as condições emotivas e psicológicas, honestas e exatas, que podem auxiliar ou influir na aventura da união conjugal.
Contrariando a dissimulação instintiva dos noivados nos mundos símiles da Terra, os noivos marcianos exumam de sua intimidade tudo o que pode criar conflitos futuros e se expõem mutuamente, analisando efeitos e consequências. Distanciam-se acentuadamente das disposições prejudiciais comuns do prelúdio conjugal na Terra, em que há imensa preocupação de se valorizar reciprocamente virtudes que ainda não floriram na intimidade do espírito. O casamento terrestre, na feição comum de acordo básico sobre a transitoriedade dos corpos físicos, transforma-se em arena de conflitos emotivos, assim que cessa o elo vigoroso da paixão satisfeita. Olha só, ouvinte, está explicando que nós aqui da Terra ainda somos muito movidos pelas paixões, né? O cavalo desenfreado e selvagem que Allan Kardec cita, né? Nas suas obras. A paixão é isso, é um cavalo desenfreado, um cavalo desembestado, como diz os nossos interioranos aqui, né? Do Brasil afora aí. E aí que tá, ouvinte. Ele fala que aqui, olha só, a paixão, quando esse elo vigoroso é satisfeito, acabou o amor aqui na Terra. Acabou o tesão, né, como nós dizemos. E sem tabus, ouvinte, vamos aí refletir, conversar, não é mesmo? É um bate-papo. E olha só que interessante. Lá eles falam, olha só isso aqui. Contrariando a dissimulação instintiva dos noivados nos mundos símiles da Terra, ou seja, os marcianos contrariam essa dissimulação instintiva que nós temos aqui antes de casar, não é mesmo? No período de noivado. Olha só, os noivos marcianos exumam de sua intimidade tudo que pode criar conflitos futuros e se expõem mutuamente, ou seja, se dedicam mesmo a um conhecer o outro, analisando efeitos e consequências, ouvinte. Um conhecendo o outro. Olha que interessante que isso é muito comparado aí ao que ocorre em algumas tribos indígenas, né? O povo indígena, o povo fala que é o povo selvagem, atrasado, né? Os butucudos, né? E olha só que interessante. Quando há um casamento entre os índios, ouvinte, em que o pajé vai fazer a cerimônia, ele pergunta: você fale todos os defeitos que você detesta no seu noivo. E aí a noiva fala. Depois o noivo fala: fale todos os defeitos que você detesta na sua noiva. Isso não é em todas as tribos não, tá, ouvinte? E aí que tá. Depois, após tudo isso, ele fala: e vocês ainda assim aceitam um ao outro para viverem juntos? E geralmente eu nunca ouvi falar que houve algum casamento entre a cultura, né, entre os povos indígenas, que eles falassem: não, eu não aceito. Aceitam e se acertam dentro aí do código de suas civilizações, né? Dentro da ética e da cultura que eles têm, não é mesmo? Olha só, muito interessante, né? Lembrei disso agora. E olha que coisa, distanciam-se acentuadamente das disposições prejudiciais comuns do prelúdio conjugal na Terra, em que há imensa preocupação de se valorizar reciprocamente virtudes que ainda não floriram na intimidade do espírito, ou seja, ainda nós cultuamos, nós ainda, como é que eu posso dizer, fortalecemos esse tipo de sentimento, né? Uma hipocrisia nossa, mas nós ainda nutrimos, né? Vamos dizer assim, sentimentos e juras de amor e juras de paixão, muitas qualidades que nós ainda não desenvolvemos, nós procuramos transparecer, mentindo não só para o cônjuge, para o parceiro ou para a parceira, mas para nós mesmos. Coisas que nós ainda nem desenvolvemos, né? Olha aqui, virtudes que ainda não floriram na intimidade do espírito, né? O casamento terrestre na feição comum de acordo básico sobre a transitoriedade dos corpos físicos, ou seja, por mera necessidade sexual, não é mesmo? Quando acaba a paixão, olha aqui, transforma-se em arena de conflitos emotivos, assim que cessa o elo vigoroso da paixão satisfeita, ou seja, acabou a paixão, acabou o tesão, quebrou o encanto, não é mesmo? Em Marte não. Em Marte há uma predisposição exatamente pelo contrário, pelo sentimento sincero, não é mesmo, ouvinte? Marte aqui, ouvinte, vou ressaltar mais uma vez, não é um mundo puro, um mundo feliz, né? Na escala espírita você vê os mundos lá, a classificação dos mundos, né? No capítulo A Pluralidade dos Mundos Habitados, no livro dos Espíritos vocês vão ver, tem uns mundos, né? Os mundos felizes, outros mundos aí, os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, os mundos de regeneração, que será nosso próximo estágio, e é o estágio marciano, relatado aqui por Ramatiz. Então aí que tá, eles estão um estágio acima do nosso, um mundo em regeneração,
nós estamos em expiações e provas onde ainda o mal é predominante. Por isso as paixões, a mentira, a vaidade e muitos outros defeitos e vícios que o ser humano tem e outras más tendências ainda são muito alimentadas ainda entre nós seres humanos da Terra, não é mesmo? Então aí de se entender, tê-los como exemplo, entender a civilização dele para que possamos causar uma mudança no nosso interior. Essa é a intenção do nosso estudo. Próxima pergunta. Não há probabilidade de também falsearem os futuros cônjuges marcianos, embora se submetam à rigorosa preliminar de auscultamento espiritual? Ramatiz responde: não cremos que sejam prováveis tais acontecimentos decepcionantes, após o enlace matrimonial, pela simples razão de que a união repousa sobre as bases de uma realidade já conhecida. As desilusões são produtos de acontecimentos inesperados, que, em vez de corresponderem aos ideais ou projetos desejados, contradizem estes e causam amarguras. Em virtude de os marcianos se unirem só um instante. Só após o absoluto conhecimento de todas as virtudes e defeitos recíprocos, em qualquer manifestação emotiva ou espiritual, não pode haver decepções, porque não ocorrerão fatos imprevistos, nem contrariedades desconhecidas, conservando-se voluntariamente acima das contingências carnais, baseando a aventura conjugal no intercâmbio formoso das relações espirituais, isentam-se os esposos marcianos da proverbial melancolia dos lares terrenos, em que tanto o homem como a mulher, que ardentemente se desejaram pela fascinação do corpo, declinam irremediavelmente para a indiferença gradativa em proporção à velhice. O moço marciano não firma a sua aventura no jogo transitório das configurações sensuais, e a mulher não confia a sua felicidade à circunstância de casar-se com um galã cinematográfico. Importa-lhes, em essência, o conhecimento recíproco das qualidades espirituais que são duradouras, que sobrevivem à deformação dos corpos e se aquecem continuamente sob o contato diário, não havendo como condição primordial a atração pelo corpo, mas sim o reencontro de almas afins para a eternidade. O lar marciano apresenta o delicado aspecto de uma escola de boa vontade, ou seja, o lar como um celeiro de paz, uma escola da vida para ambos e para os filhos que virão aí, ou não, não é, ouvinte? E olha só, ninguém impõe nada a ninguém. Há naturalmente aí a proliferação para que demos oportunidade de outros irmãos virem, né, para evoluir, assim também em Marte. Mas não há uma obrigatoriedade, como veio aqui nessa pergunta, não deixa nada, né, a desejarem a afeição desse esclarecimento, né? E olha só, há uma sinceridade mútua, eles procuram realmente se conhecer, procuram realmente se entender, conhecer as qualidades e os defeitos, porque ela não é um planeta perfeito, não é um mundo feliz, não é mesmo, ouvinte? Muita atenção nisso. Mas bem mais adiantado que o nosso aí. Precisamos aprender muito, extremamente com eles, dado que essas informações Ramatiz nos trouxe em 1955, ou antes até, né? Foi editado em 55. Mas havemos aqui de aprender muito com eles. Vamos lá, nós comparamos aí. Se em 1955 Ramatiz trouxe essa informação, imagine hoje aí, olha quantos anos já se passaram, não é mesmo? São 60 anos aí, não é mesmo? Há 60 anos Ramatiz trouxe essas informações. Imagine o quanto em 60 anos que eles já não evoluíram. Vamos comparar aí a Terra há 60 anos atrás. Como não evoluímos as coisas de 60 anos atrás para cá? Imagine em Marte com um desenvolvimento aí bem mais apurado, né? Mais dinamizado, mais evoluído mesmo, um planeta mais evoluído, né? Então, há aí uma comparação aí que Ramatiz traz tanta informação nova nesse livro e hoje, com certeza, há muito mais ainda a se descobrir além dessas informações, ouvinte. Vamos lá para a próxima pergunta. Não há probabilidade de... Não, essa pergunta eu já li para vocês, que foi agora a última análise que nós fizemos, não é mesmo? Quais as primeiras características do casamento, Ramatiz? Após o beneplácito oficial
isento das festividades ruidosas com que, na terra, os mais favorecidos afrontam os deserdados da sorte, a união é consagrada em admirável reunião espiritual com a presença do guia da família, tá até entre aspas, vindo do espaço, o qual traça as diretrizes psicológicas para os futuros eventos ascensionais dos espíritos que se uniram para os deveres conjugais. Quando futuramente o casal aceita a incumbência de admitir no seu lar uma alma que deseja reencarnar, o mentor espiritual expõe os planos da concentração pré-gestativa, que a míngua de vocábulos específicos chamaremos de quarentena mental. Olha que conceito novo, ouvinte, pelo menos para nós aqui da Terra, não é mesmo? E olha só, ouvinte, isso não é surpresa, né? Pelo menos para o espiritualista, para o espírita aí estudioso, né, o espiritualista, de que há um mentor aí para a família. Você não tem o seu mentor, o seu guia espiritual? Seu irmão não tem um? Seu pai, sua mãe? Nós não temos aí nosso mentor espiritual? Há o mentor da família também, ouvinte. Alguém que cuida aí, que dá as delegações para os nossos mentores pessoais, não é mesmo? No meu lar há um mentor espiritual que dá as delegações para os demais. Por que não dizer também aí, para os umbandistas que podem entender melhor isso aí, um guardião da família, não é mesmo? Não temos os nossos guardiões pessoais? Há também o guardião da família, o guardião da casa, o guardião que vai dar as delegações para os demais. Olha que interessante, não é mesmo? A gente vai ampliando a linguagem, ouvinte, sincretizando mesmo, comparando, vendo as funções de cada guia, de cada espírito. Olha só, a gente vai não entrando mais em conflito, mas sim nos unindo, né? Nos unindo em conhecimento, né? Interessante isso, expandindo o nosso conhecimento, né? União no amor, união sem fusão. Podemos aí, todo aquele que quiser entender esse conceito, seja ele católico, seja ele espírita, umbandista, teosofista, só vai mudar os nomes. O católico vai falar que é o anjo que cuida da família. O umbandista vai falar que é o guardião que cuida da família. O espírita vai falar que é o mentor que cuida da família. Não é mesmo? Cada um com uma linguagem. Aí vai o budista, fala que é o Deva que cuida da família. Olha só, o teosofista vai falar que é o mestre que cuida da família, que dá as instruções espirituais e rege a família. Tudo uma questão de entender as nomenclaturas, né? Esse guia da família, olha só, aqui o Ramatiz, isso foi só um adendo, tá? A explicação real que o Ramatiz dá aqui é que após o beneplácito oficial que ele fala aqui, né? A oficialização do casamento, a cerimônia, isento de festividades pomposas, não é mesmo? Aqueles casamentos aquelas festas de arromba, como a gente conhece, né? Que quem mais tem faz aí afrontando os deserdados da sorte, como ele coloca aqui. Essa união entre o casal marciano é consagrada em admirável reunião espiritual. Olha só, a importância desse casamento. Com a presença do guia da família. Ou seja, esse guardião vai dar a sua bênção, vai lá dar a sua orientação, a sua bênção, o seu aval, não é mesmo, ouvinte? E constituindo um novo lar, esse mentor, essa nova família, esse mentor vem do espaço, apresentando um novo, com certeza, para essa nova família, o qual ele, ainda responsável por ambos, traça as diretrizes psicológicas para os futuros eventos ascensionais, olha aí, coisas para o progresso de ambos, dos espíritos que se uniram para os deveres conjugais. Quando futuramente o casal aceita a incumbência de admitir no seu lar uma alma que deseja reencarnar, ou seja, toda vez que o casal vai ter um filho, ele pode não saber disso, mas antes ele foi desdobrado, entrou em contato com esse espírito e foi visto se ele aceitava esse espírito em seu lar. Meu ouvinte? Portanto, aquele conceito de eu não pedir para nascer, tá errado aí, tá um tanto equivocado, não é mesmo, ouvinte? Vamos falar assim para não ser tão agressivo. Um tanto equivocado aí. Nós pedimos sim, alguns até imploraram para nascer. Mas a gente, né, nossa rebeldia espiritual, eu não pedi para nascer. Pedimos sim, precisamos de um consentimento de um mentor e até do familiar que ia nos receber. Não é mesmo? E olha só, quando ele está para aceitar, aí, ele vai aceitar, admitir no seu lar uma alma que deseja reencarnar, o mentor espiritual expõe os planos da concentração pré-gestativa. Olha só, muito antes da mulher engravidar, não é mesmo? Ela tem que se preparar psicologicamente, mentalmente. Seu espírito também se prepara para isso. É no plano espiritual que isso é trabalhado, tá?
que a míngua de vocábulos específicos, olha só, não tem um vocabulário que nós compreendemos muito bem, né? A míngua disso, a mercê disso, chamaremos de quarentena mental. Olha só, mentalmente a mulher já vem se preparando. Por isso há aqueles pressentimentos da mulher antes de engravidar, não é mesmo, ouvinte? Olha aí, ó, na Terra acontece muito aí, as benzedeiras do passado aí, não falava? O seu quadril tá enlarguecendo, menina, você tá para engravidar. Não é assim que falava para as moças novas, né, as noivas novas aí, as recém-casadas? Ou não é mesmo? Ou antes mesmo de uma moça engravidar, logo mais se constata de que ela realmente engravida. Essa tal quarentena mental que Ramatiz fala aqui por não ter um vocabulário mais específico. Interessante, não, ouvinte? Como é organizado. Ainda assim é mais organizado do que nós. Nós temos toda essa preparação também, mas ainda muito aquém do que há no mundo de Marte, né? Não por parte do plano espiritual, do plano astral da Terra, não. Mas por conta do plano material mesmo, do plano físico. O nosso desleixo é aqui no plano físico. No plano espiritual, no plano astral da Terra, tudo ocorre como deve ser, como deve ocorrer, como vai das vontades, né, dos guias espirituais, das vontades de Deus. E lá em Marte, então, isso é muito mais respeitoso, essa visão, porque não só esse cuidado não é só dos espíritos, né, não parte só por parte dos espíritos que guiam a humanidade de Marte, mas também pelo próprio cidadão marciano. Que isso fique claro aqui, ó, que tá, né, ouvinte? Você que está estudando, que está lendo, que está ouvindo, entenda essa questão. Nós vamos, ouvinte, aqui encerrando o nosso programa, agradecendo a audiência de todos. Lembre-se que é você que faz o programa, ok? O Elucidações do Além quem faz é você. Então acesse o campo da nossa rádio, vá no ícone Fale Conosco, clique em Fale Conosco, deixe seu nome, seu e-mail, o assunto desejado, com certeza será o assunto aí relacionado ao que estamos estudando. Deixe sua mensagem, clique no botão enviar e nós vamos ler a sua mensagem, ouvinte. Sua mensagem é importante para nós, ok? Nós vamos avalie o programa. Diga o que você pensa, o que você está achando do programa. Críticas, sugestões, não é mesmo, ouvinte? Elogios, o que você tiver no seu coração sentindo pelo nosso programa, ok? Nós vamos aí informar agora o ganhador do nosso livro, do livro que foi sorteado aqui no nosso programa, Umbanda, um Novo Olhar, da minha amiga, a autora Maria Teodora Ribeiro Guimarães. Uma visão arrojada sobre a Umbanda esotérica, muito bem elucidativo, muito explícito, tem desenhos, né, fala de pontos riscados, de lei de Pemba, dá exemplos, responde perguntas, expõe conceitos, é um livro maravilhoso. Um ganhador não, aliás, uma ganhadora. E a ganhadora de hoje é Rafaela Costa, de São Paulo, capital. O livro Umbanda, um Novo Olhar, você ganhou, acaba de ser sorteado e receber aí esse livro, Rafaela Costa, da capital de São Paulo, ok? Rafaela, fique atenta, a nossa produção vai entrar em contato com você, ok? Por e-mail, pelo Facebook, vai entrar em contato com você para entregar para você o seu exemplar, ok? E na próxima semana, ouvinte, fiquem atentos, participem, vão em nossas páginas páginas do Facebook, Programa Elucidações do Além, Programa Mensagens do Astral e Programa Feliz Idade. Acesse, vá lá, curta a página, deixe o seu comentário, marque alguém no seu comentário, lá no post de Natal, da promoção de Natal, e siga o regulamento, vá até o último link e clique em Quero Participar para você participar do nosso sorteio. Se você participar das 3 páginas, você aumenta as suas chances de ganhar, ok? É isso, ouvinte, acesse nossa página, deixe seu comentário lá também, nós vamos torná-la mais dinâmica, estamos começando, né, ainda estudando essa página, logo postaremos mais programas. Quem não ouviu o primeiro programa, ele está postado lá na nossa página, iremos postar mais, iremos deixar aí mais pelo viés do estudo, vamos deixar mais umas postagens na página. E nosso programa entrará em recesso, ouvinte. Na próxima semana irá ao ar o último programa de 2015, que será também o último sorteio. Não é mesmo? Antevéspera, já quase antevéspera de Natal, dia 22. Né? Então nós vamos aí deixar o último sorteio. Nós vamos aí fazer o último programa de 2015. Fiquem atentos, ok? E esse foi mais um Elucidações do Além.
Eu sou o Rodrigo Souza. Você foi minha companhia na noite de hoje. Fique na paz. Até o próximo programa. Você ouviu Programa Elucidações do Além.